Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, desde já eu quero pedir perdão pela minha voz. Eu estou com a sinusite atacada, um tanto quanto resfriada, então tá bem ruim a voz. Mas isso não será impedimento para o Senhor falar essa noite. Você crê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde já, olha para o seu irmão e diga assim para ele: o propósito continua o mesmo. O propósito continua o mesmo. E sabe por que o propósito continua o mesmo? Porque o nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou e Ele não mudará. E vocês saberão qual é o propósito que continua o mesmo. Sem mais delongas, irmãos, Atos dos Apóstolos, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16, versículo de número 25. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Tomemos leitura. A epígrafe diz: a conversão do carcereiro. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Podem se assentar, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa passagem que acabamos de ler é uma passagem um tanto quanto conhecida. Eu creio que se você nunca leu, você já ouviu alguém falar a respeito. Já ouvimos louvores falar a respeito. E eu meditando nessa passagem, o Senhor começou a palestrar coisas no meu coração. Só que para entendermos primeiro essa passagem, nós precisamos voltar um pouquinho e entender quem foi Paulo. Nós bem sabemos que Paulo era alguém que era muito inteligente, sabedor da ciência, foi alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, alguém intelectualmente bem dotado. Paulo foi alguém que perseguiu a igreja, como nós sabemos, alguém que se utilizava da sua inteligência, do seu saber, para perseguir a igreja. Só que Paulo também foi alguém que, como nos relata Atos 9, teve encontro com o Senhor. E ali a palavra do Senhor começa a nos contar a respeito da conversão de Paulo. E aquele que outrora perseguia, agora passa a ser perseguidor. Mas também com o mesmo afinco que ele perseguia, agora ele passa a fazer a obra de Deus. Porque Paulo é alguém que se dedica naquilo que se propõe a fazer. Da mesma forma que Paulo se dedicava em perseguir, que Paulo se dedicava em ir atrás daquele que para ele desobedeciam as leis, Paulo agora se dedica a fazer a vontade do mestre que ele encontrou, daquele que ele teve um encontro a caminho de Damasco. E a palavra do Senhor, ela vai nos relatando que quando Paulo se converteu, muitos não acreditaram, muitos duvidaram, porque conheciam a fama de Paulo, sabiam quem era Saulo.
e desacreditaram e passaram até mesmo questionar. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o Senhor deixa claro que para muitos Paulo podia ser o que fosse, podia ser perseguidor, podia ser enganador, mas para o Senhor Paulo era vaso escolhido. Para o Senhor Paulo era alguém que ele tinha escolhido para um propósito, para uma determinada chamada. Para o Senhor Paulo era alguém que tinha importância e que Jesus decidiu levantar ele para fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já começo a entender que quando o Senhor decide te levantar para fazer algo, não importa aqueles que olham para você e duvidem, alguns que olhem para você e acreditam que você não mudou, acreditam que você continua sendo o mesmo de outrora, mas para o Senhor está dizendo: não, para mim é vaso escolhido, e aquilo que eu comecei eu vou cumprir, pois eu sou fiel para terminar a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo assim começa o seu ministério, e ele começa a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Paulo começa a pregar, Paulo começa a anunciar o evangelho, Paulo começa a ir até os gentios, a falar desse Deus, desse Jesus que ele teve um encontro. E nós sabemos que durante toda a trajetória da Bíblia, Paulo ele faz muitas viagens missionárias. Se eu não estiver enganada, Paulo faz cerca de 4 viagens missionárias, indo a diversas cidades falando do amor de Jesus, indo a diversos lugares falando daquele que morreu na cruz para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo 13, ele inicia falando a respeito da primeira viagem missionária de Paulo. Ali Paulo ele visita Chipre, Paulo visita Perge, Paulo visita Icônio e visita tantos outros lugares. Paulo vai vivenciando coisas que outrora ele não tinha vivenciado. Ele vai tendo experiências com o Senhor ao longo do seu percurso. E a história vai nos descrever ao longo do capítulo 13, do capítulo 14, Paulo fazendo a vontade do Senhor. Só que o capítulo 15 se inicia falando a respeito de um concílio em Jerusalém, porque a palavra do Senhor estava se espalhando não somente para os judeus, mas também para os gentios, e se iniciou uma discussão a respeito da circuncisão. Louvado seja o nome do Senhor, porque havia alguns fariseus que acreditavam que para você servir a esse Deus, você precisava ser circuncidado. Louvado seja o nome do Senhor. E pareceu bem a Paulo e Barnabé e até a Jerusalém para esse concílio, e ali acontece uma reunião. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa reunião está Tiago, está Pedro, está Barnabé, está Saulo, está Judas, está também Silas nessa reunião, e eles decidem não imputar coisas maiores naqueles que estavam se convertendo ao Senhor. Então eles decidem separar Barnabé, Paulo, Silas e Judas para irem até Antioquia, Síria e Cilícia, anunciarem aquilo que foi acordado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Paulo vai até esses lugares, e assim se inicia o capítulo 16, este que nós lemos. A palavra do Senhor vai dizer, no final do capítulo 15, que após eles terem ido a Antioquia, ali Paulo olha Barnabé e fala para Barnabé que parece bem que eles voltem a visitar aqueles que outrora eles estiveram pregando, para ver como eles estão, para saber se eles continuam na presença do Senhor, para auxiliar, para ajudar. E eles ali têm uma divergência, porque Barnabé quer levar Marcos, porém Paulo não concorda, e eles se separam. Barnabé segue com Marcos para Chipre e Paulo segue com Silas. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que eles seguem ali, e o capítulo 16 começa falando do encontro de Paulo com Timóteo.
E seguindo, fala que o desejo de Paulo era ir até Cilícia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor impediu que ele pregasse na Ásia e impediu que ele fosse a Cilícia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já começo a entender algo, porque não basta ter somente um chamado, não basta ter somente um ministério, não basta ter somente um propósito, se não tiver debaixo da obediência do Senhor. Porque Paulo, ele foi chamado para pregar, mas ele foi impedido de pregar onde Deus não queria. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que começar a entender que não é porque a gente prega, não é porque a gente louva, que a gente prega onde a gente quer, que a gente fala para quem a gente quer, que a gente fala do jeito que a gente quer. Não, o Senhor tem uma maneira de nos usar, Ele tem um jeito de nos usar, um para quem nos usar e um lugar onde nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo era bem sucedido porque ele entendia isso, porque ele intentou no seu coração pregar para a Ásia, mas ele foi impedido. Paulo decidiu ir a Cilícia, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que do homem é preparação do coração, mas do Senhor é a palavra da boca. E é com a palavra do Senhor que nós temos que ficar, porque ainda que nós temos sido preparados para algo, ainda que o Senhor tenha nos preparado, nos separado para algo, a direção continua sendo dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E cabe a nós sermos servos obedientes. Oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor continua relatando que Paulo então obedeceu. Só que porém Paulo teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem chamando ele para Macedônia, pedindo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo decidiu então ir até a Macedônia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Paulo foi, irmãos. O Senhor permitiu e ele foi. E a palavra do Senhor vai nos relatando que no caminho à Macedônia, Paulo teve encontro com uma mulher. Quando ele saía para orar, ele teve encontro com mulheres ali, e ele começou a falar aquelas mulheres, e dentre aquelas mulheres estava Lídia, uma vendedora de púrpura que servia ao Senhor. E aquela mulher atentamente começou a ouvir Paulo. E ali ela falou a Paulo que se bem parecesse a ele, para que eles viessem até a sua casa. Paulo ali foi, aquela mulher recebeu a palavra de Deus, foi batizada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia continua a dizer que Paulo, toda vez que Paulo, Silas, eles iam orar, tinha uma menina com um espírito de adivinhação, e essa menina falava: ali vai os homens de Deus. E não foi uma, não foi duas, a Bíblia não nos relata quantas vezes, mas diz que foram várias vezes. Aqui essa menina falava: ali vão os homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que, acontecendo aquilo milhares e milhares de vezes, Paulo perturbou-se e expulsou o demônio que havia naquela menina. E eu acho lindo o que está escrito na palavra, porque não diz que Deus mandou Paulo expulsar. Paulo perturbou-se. Perturbar aqui é que Paulo incomodou-se, inconformou-se com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que todo dia ele vivenciava, com aquela cena que todo dia repetia. E Paulo, ele tomou a decisão de expulsar aquele demônio que o perturbava. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não há diferença na nossa vida, porque tem horas que é o Senhor quem fará por nós, mas tem momentos que somos nós que temos que nos perturbar, somos nós que temos que nos incomodar, somos nós que temos que nos inconformar com aquilo que está nos perturbando diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor já nos deu poder para, em nome dele, nós fazermos obras maiores. E Paulo, ele entendeu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem momentos que é o Senhor quem faz, mas tem momentos que é a gente que faz para o Senhor. E não é porque o Senhor precisa de nós, não, porque a palavra do Senhor nos ensina que é o Espírito que edifica, que é o Espírito quem ensina, que é o Espírito quem convence, que é o Espírito quem enche, que é o Espírito que
Ele fala através de nós. Então quem somos nós diante do Senhor? Somos apenas instrumentos que Ele decidiu usar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes ficamos esperando o Senhor movimentar algo, o Senhor levantar alguém, quando Ele já liberou sobre nós o poder para expulsar esse demônio que nos aflige, quando Ele já liberou sobre a sua vida o poder para profetizar sobre a tua casa, quando Ele já liberou para a sua vida o poder para profetizar sobre esse filho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já liberou. Ele já liberou o poder sobre o nome dEle, sobre o sacrifício que foi feito lá na cruz. Então profetiza, então fale, então decrete a vitória em nome de Jesus na tua vida. A palavra do Senhor em Romanos diz: não nos conformeis com este mundo. O nosso problema é que temos andado conformados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para o cenário e ficamos esperando Deus fazer, acreditando que Ele vai entrar e vai fazer, e Ele faz, irmãos. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, aquilo que eu e você, Ele já nos deu o poder para decretar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está esperando uma ação minha, uma ação tua. Paulo, ele perturbou-se, mas não somente perturbou-se, ele foi lá e decidiu expulsar o demônio que afligia ele todo dia, afligia aquela menina e perturbava eles todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E por esta ação houve retaliação, porque não há nada que nós façamos em prol do reino, em prol da nossa casa, em prol de vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, que não haja retaliação do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra nos diz que houve retaliação, porque aqueles homens ficaram indignados com o que Paulo tinha feito, porque para eles gerava lucro, gerava dinheiro. E com isso eles pegaram Paulo e Silas, levaram aos magistrados, arrancaram suas vestes e açoitaram eles e os lançaram na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante, porque talvez, eu não acredito que Paulo e Silas tenham questionado, não tenham murmurado, mas talvez eles em si se perguntaram: o Senhor nos impediu de pregar em Ásia, nos impediu de ir para Belícia, nos trouxe para a Macedônia e agora estamos aqui sendo açoitados, presos. Porque muitas das vezes é assim na nossa vida, irmãos, porque dificilmente nós iremos entender o processo no momento que nós estamos passando, porque normalmente nós entendemos lá na frente, mas dificilmente no momento que nós estamos passando entenderemos o porquê e o para que estamos passando aquilo. E talvez Paulo e Silas não tinham entendido naquele momento, mas mesmo assim eles continuaram posicionados naquilo que foram chamados para fazer, porque o segredo não está em entender e não entender, o segredo está em, mesmo não entender, você continuar posicionado, você continuar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, você continuar seguindo as instruções do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo e Silas ali, eles foram encarcerados. E a palavra do Senhor vai dizer que prenderam os seus pés. E à meia-noite eles oravam, cantavam, mas não somente oravam e cantavam. A palavra do Senhor diz que eles oravam, cantavam e os outros presos ouviam. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa, que a palavra do Senhor diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E ali dentro da prisão não era diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Eles oravam, eles cantavam, porém os outros presos ouviam. Eu quero acreditar que talvez um tenha iniciado a oração, talvez um tenha iniciado o louvor, mas o outro, olhando, talvez sem entender, falou assim: não sei, mas já que ele está fazendo, eu vou fazer também, porque o propósito é o mesmo. Já que ele está fazendo, eu vou fazer junto, porque o propósito é o mesmo. E qual era o propósito, irmãos? Era a liberdade? Não. Mas eles estavam presos, o propósito não era a liberdade? Não. Porque a palavra do Senhor diz que as cadeias foram abertas e mesmo assim eles não saíram.
Sabe qual era o propósito? E aqui eu começo a falar o primeiro propósito que Deus me falou, que o propósito continua o mesmo. O propósito era glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, porque nós como cristãos, tudo que nós vivemos é para glorificar o nome do Senhor. Todo o processo que nós passamos é para glorificar o nome do Senhor. E eles entenderam que aquela prisão era para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E ali eles cantavam e oravam, irmãos. Eles cantavam e oravam, porque eles sabiam que lá na frente eles iam vivenciar um propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Talvez você abra a boca e diga: ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não sei louvar. Mas o propósito da menina dentro da casa de Naamã era só ser um instrumento de cura para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não saiba ainda qual é o teu propósito, mas se você buscar no Senhor, Ele te revela. Porque o Senhor disse para Jeremias que antes mesmo de estar no ventre de sua mãe, Ele já tinha lhe dado as nações por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para todo propósito nós temos um processo. Ou você se esqueceu que para Davi virar rei, ele teve que passar por urso, por leão, teve que passar por gigante. Para José virar governador, ele teve que passar por cisterna, por prisão, por casa de Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. Para Davi entrar, para Daniel entrar no palácio e se tornar uns grandes da Babilônia, ele teve que perder a sua família, a sua casa, os seus amigos, ser levado cativo. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um de nós temos os nossos processos. Mas eles aqui entenderam que todo processo é para a glorificação do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E a palavra do Senhor diz que conforme eles oravam, conforme eles cantavam, um terremoto aconteceu e os alicerces das prisões se balançaram e as cadeias se abriram. Não foi as celas, não foram os cadeados, foram os alicerces. Porque quando Deus faz, Ele faz de forma sobrenatural, para que ninguém duvide que foi Ele que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é para que ninguém duvide que foi Ele que fez. E ao abrir daquelas celas, eu não sei qual foi o motivo porque aqueles prisioneiros não saíram. Eu não sei se de repente Paulo e Silas falaram para eles continuarem lá dentro. Não sei se talvez foi o medo. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que nenhum deles saíram. Nenhum deles se retiraram de dentro da sua prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele carcereiro, vendo o que tinha acontecido, ele intentou tirar a sua própria vida. Mas Paulo, com a sua voz, falou ao carcereiro para que não fizesse aquilo, porque todos estavam ali. E aqui entra o segundo propósito de Deus. O primeiro propósito para tudo que Deus faz é glorificar o seu nome. E o segundo propósito para tudo que Deus faz é a salvação de vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Paulo e Silas poderiam não ter entendido, mas o Senhor já sabia que um carcereiro precisava de salvação. O Senhor já sabia que tinha uma família necessitando de salvação. E ali aquele carcereiro, olhando diante dele, pergunta a eles: o que eu posso fazer para me salvar, para ser salvo? E eu louvo e agradeço o nome do Senhor, porque o carcereiro no primeiro momento pensou nele, mas o Senhor vai muito além. O Senhor vai muito além. Ele perguntou: o que eu faço para me salvar? E Paulo respondeu: crê no Senhor e tu e a tua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é somente eu, não é somente você, somos nós e a nossa casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh,
o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que o propósito não era liberdade? Sabe por que o propósito não era de liberdade? Porque a palavra do Senhor diz que onde o Espírito Santo de Deus ele habita, ali há liberdade, e ele habita dentro de nós, e nós já somos livres, independente do lugar onde estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já somos livres, independente da prisão. Nós somos livres, independente do cárcere. Nós somos livres, independente do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a liberdade que nós temos foi conquistada no madeiro, naquele sangue vertendo na cruz. Então que nós venhamos ter a mente livre, entendendo que não é o ambiente que nos faz libertos, mas é o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra que nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala a respeito desse carcereiro que agora encontrou a salvação, encontrou esse mesmo Jesus, encontrou este a quem Paulo e Silas pregavam. E ali ele recebe estes homens depois que eles foram soltos dentro do seu lar. E toda a sua casa foi batizada. Ele também foi batizado. E eu creio que Paulo e Silas, eu quero crer que um olhou para o outro e falou assim: aí, era para isso. Esse era o propósito. Foi por isso aquele processo. Foi por isso aquele açoite. Foi por isso aquela prisão. Foi por isso. Foi para que este homem e sua família fosse salva. Foi por isso aquelas noites de angústia, aqueles momentos de solidão. Foi por isso aquelas afrontas. Foi por isso aqueles apontamentos. Foi por isso. Foi para que hoje nós estivéssemos aqui adorando ao único que é digno de toda honra e louvor. Foi por isso e tem sido por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você não esteja entendendo o teu processo. Talvez você não esteja entendendo esse cárcere, essa prisão, esse abandono, essa tristeza, essa mágoa. Talvez você não esteja entendendo esse deserto, esse vale. Irmãos, você acha que Davi entendia o porquê da perseguição de Saul? Você acha que José entendeu o porquê seus irmãos o venderam? Você acha que todos eles entenderam o porquê eles estavam passando por isso? Você acha que Ana entendia o porquê tinha madre cerrada? Ou que Sara entendia porquê não gerava? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nenhum deles entendiam. Mas a diferença é que mesmo sem entender, eles continuavam crendo naquele que prometeu. Que mesmo sem entender, eles continuavam como Paulo e Silas orando, cantando, dando testemunho para que todos os outros prisioneiros ouvissem: eu estou na prisão, mas o Senhor é Deus. Eu estou na prisão, mas Deus está comigo. Eu estou na prisão, mas isso é temporário. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é a prisão que te define. O que te define é o que você faz dentro da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o cárcere que te define. Não é o teu momento que te define. O que te define é como você se comporta nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem coisas grandes e firmes para fazer. Basta confiar, perseverar e ir adiante. Triste, abatido, cansado, fadigado, mas vai adiante, crendo naquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós entendêssemos, Ele não seria Deus. Porque se nós conseguíssemos entender o que Ele faz, Ele não seria Deus. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é Deus por isso, porque não entendemos, porque não compreendemos, mas permanecemos fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E foi através da fidelidade de Paulo e Silas que a vida daquele carcereiro foi salva. E eu sempre costumo dizer isso por conta da frase que o pastor fala muito, que quem é vivo gera vida. E eu sempre, normalmente quando eu prego, eu sempre costumo dizer isso, que não é sobre nós, mas sobre aquilo que Deus fará através de nós. E não foi diferente aqui. O processo foi para Paulo e Silas, mas não era sobre Paulo e Silas, era sobre o carcereiro que seria liberto. Você consegue entender a importância de uma alma para Jesus? Que Ele pega dois, coloca na prisão, permite ser açoitado, para que um venha a ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que talvez, se Paulo e Silas soubessem o que aconteceria, eles não iam questionar, iam falar: poxa, Senhor, precisa disso? Então é por isso que muitas das vezes Deus não nos revela algumas situações. Tem coisas que Deus até revela, mas tem coisas que Ele permanece em oculto. Porque Ele sabe que se Ele falar, a gente vai titubear, a gente vai duvidar, a gente vai questionar, a gente não vai querer ir, a gente vai se paralisar. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, é lindo quando nós começamos a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Quando eu fui me casar, eu sempre tive o sonho de casar com festa, casar com véu e grinalda, casar com tudo. E eu falei para o Senhor: eu não vou casar se não for desse jeito. E toda vez que eu ia para o Monte de Irajá, eu apontava para o salão e falava assim: Senhor, quando eu me casar vai ser aqui. Vai ser aqui que eu vou me casar. E quando o primeiro assunto de casamento surgiu, eu falei para o Michael: eu já tenho salão. Aí ele falou: Carol, mas não tem dinheiro, porque na época eu estava desempregada, só ele trabalhando, ele estava voltando a trabalhar, tinha acabado de sair da igreja. E ele falou assim: Carol, mas não tem dinheiro. Eu falei: não, mas eu vou casar lá. Eu falei para Deus que eu ia casar lá, se não for lá eu não caso. Ele: então vai lá e vê. Aí eu fui lá, sentei, a mulher me deu um valor que aos meus olhos pareceu impossível na hora. Irmãos, quando eu peguei aquele valor, eu falei: Senhor, como? E eu mostrei para uma pessoa que primeiramente deveria me incentivar, mas falou assim: tu tá maluca, não tem como. E aquilo entristeceu tão grande meu coração que eu falei assim: sabe de uma coisa, Senhor, eu não vou casar mais. E Deus começou a palestrar comigo, e o Senhor falou comigo. Eu comecei a trazer o envelope do contrato, e o Senhor falou comigo: pode ir que eu estou garantindo. E eu falei pro Michael: o Senhor falou que está me garantindo, então eu vou. Ele: o Senhor falou, então vai lá. Aí eu fui, fechei o contrato, irmão, sem R$1. Fechei o contrato e fui pagando. Só que, contrário a isso tudo, eu tinha que ver onde eu ia morar. Os eletrodomésticos, eu não tinha nada. E o Michael falava: Carol, o dinheiro que vai gastar no casamento, a gente vê uma casa. E eu falei para ele: não, depois a gente constrói as coisas. Eu quero o casamento, eu quero a festa. E não era para ninguém não, irmãos, era para mim, era o meu sonho, era o meu propósito diante do Senhor. Falei: Senhor, eu quero isso, e eu sei que o Senhor é capaz de me dar. E eu fui lá, irmãos, eu casei com tudo que eu queria, do jeito que eu queria. E depois, para ir morar, eu fui morar, irmãos, nos fundos da casa onde meu avô morava. E eu passei um processo tão grande, mas tão grande naquele lugar, que era um quartinho, eram os fundos, e o Michael reclamava. Ele falou: eu falei pra você, eu falei: Michael, o que a gente vai construir, a gente vai construir junto, porque era o meu sonho. E o Senhor falou que eu podia ir. E irmãos, eu passei coisas ali. Eu morava atrás do meu tio, e infelizmente era meu tio, mas talvez se fosse alguém que não fosse da família seria melhor.
Era uma casa infestada de ratos, e eu tenho pavor de ratos. Era uma casa que quando chovia, pingava, e tantas vezes eu escorria a água para fora e eu falava assim: Senhor, eu não vou murmurar, porque foi eu que quis o casamento. E eu botava água para fora e eu louvava ao Senhor. Eu botava água para fora e eu louvava ao Senhor. E aí, muitas das vezes eu ficava em cima da cama, chorando. E falei: Senhor, eu não vou murmurar, porque foi eu que escolhi o casamento. E a gente ficou ali, irmãos, durante um ano e pouco. E muitos problemas com meu tio, discussão o tempo todo. Ele não deixava. Uma vez a gente foi botar a internet, ele não deixava o fio da internet passar por frente da casa dele. Ele não deixava eu estender roupa na parte do quintal. O banheiro era apenas um vaso, a gente tomava banho de balde. Eu lavava a louça, agachava com balde. Mas tudo isso eu falava: Senhor, obrigado, porque eu tenho um teto e foi eu que escolhi o casamento. E eu não murmurava, irmãos, porque foi eu que escolhi o casamento. E eu entendia que aquilo dali seria apenas temporário. E depois de um ano e pouco, o pastor viu uma casa, o Maicon viu uma casa com o pastor, e nós viemos morar, nos mudamos, viemos morar. E nessa casa começou outro processo, irmãos. E eu falei: Senhor, não é possível. E toda vez que chovia, a casa enchia, o esgoto voltava, minha casa enchia de água de esgoto. E eu falei: Senhor, não é possível. E ali eu falava: Senhor, não vou murmurar, porque eu sei que coisas maiores e firmes o Senhor tem para mim. E quando chegou no segundo ano daquele lugar, eu falei: Senhor, eu não aguento mais, eu vou me mudar. Falei pro Maicon: vamos nos mudar, eu não aguento mais. Ele falou: não, vamos, filha. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu preciso me mudar, mas eu só saio daqui se o Senhor me permitir. E eu lembro até hoje, a gente subiu um monte, a igreja toda, teve um monte em Irajá que foi a igreja, e em cima daquele monte o pastor Fábio virou para algumas irmãs e falou: não é para mudar. E uma dessas irmãs foi para mim. Ele falou: o Senhor está dizendo que não é para sair de lá, não é para se mudar. E eu falei pro Maicon: o Senhor falou não é para se mudar. Ele: Carol, o Senhor falou mesmo? Falei: tu crê que teu pastor é profeta? Ele: creio. Eu falei: então falou através da boca do teu pastor. Ele: então a gente não vai se mudar. E a gente ficou, irmãos, passando mais um processo. E quando foi nesse ano, o Maicon foi convidado para pregar numa consagração. E nessa consagração, quando ele foi convidado para pregar, ele disse que no momento que a varoa enviou a proposta para ele, o Espírito Santo incomodou ele e mandou enviar a mim no lugar dele. E ele me agendou, fez tudo. Quando eu vi, já estava até no banner, irmão. Só sabia o dia e o horário. E eu não sabia de nada. E eu, por obediência, fui. Eu falei: Senhor, tu sabes como eu tô, mas eu vou. Eu vou porque eu falei para o Senhor que eu queria fazer a tua vontade. E se o propósito é pregar a tua palavra, eu vou. E eu fui. E naquela consagração, após eu acabei de pregar, aquela varoa começou a me entregar várias coisas. E ela falou assim para mim: eu vejo um caminhão de mudança na tua casa. Você vai se mudar, porque você não aguenta mais ficar no lugar onde você está. Você vai se mudar porque Deus tem algo grande para você. Porque, irmãos, de tudo que eu passava, sabe o que eu pedia a Deus? Falava: Senhor, eu quero ter uma casa que eu possa ter uma mesa. Eu falava: eu quero sentar na mesa e poder comer com meu esposo. E quando foi nesse ano, irmãos, a gente começou a ver casas e casas e casas. E hora a gente gostava de uma, hora a gente gostava de outra. Só que nunca ia. Até que meu pai me ligou e falou: filha, tem uma casa aqui na Pereira, e é do jeito que tu queria. Quintal grande, porque eu tenho muito bicho. Quintal grande, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 2 áreas de serviço. Vem aqui ver. E eu fui, chegando lá na casa, o Maicon falou: filha, é essa. Falei: ai, tu acha que é essa? Eu tava meio relutante. E o Maicon falou: é essa. Falei: então tá bom, então vamos fazer tudo. Fizemos todos os trâmites. A mulher, uma bênção, deu 2 semanas pra gente ir se mudar. Falou: vocês se mudam, não precisa pagar nada agora. Vai
deixa mais pra frente. E nisso a gente se mudou, irmãos. E a casa que eu tô morando é um quintal enorme. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E eu já falei pro Maicon, tem espaço para botar a minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tô providenciando a minha mesa. E eu falei pro Senhor, Senhor, no meu aniversário eu quero fazer um culto de ação de graças nesse lugar. Porque esses dias, chovendo sempre, eu virei pro Maicon e falei assim, filho, a gente nem precisa se preocupar com a chuva agora, né? A gente pode deitar e ficar tranquilo. Aí ele falou, filha, nem fala nisso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o Senhor é fiel, irmãos. E todo o processo, ele faz parte para que a gente alcance o propósito de Deus. E eu sei que esse ainda não é o propósito de Deus. Que o propósito de Deus para mim e para a tua vida vai além. Mas eu já sou grata pelo que eu recebi hoje. E por isso eu estou compartilhando com os irmãos. Se eu pudesse falar de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, eu não ficaria aqui somente 30 minutos, 35 minutos. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Mas que os irmãos possam ficar com essa palavra. Não despreze o processo que tu tem vivenciado. Continua tu na posição, porque esse processo te levará ao propósito de Deus na tua vida. E o propósito de Deus na tua vida não ficará somente na tua vida. Ele alcançará outras vidas, que farão outras vidas, que alcançarão outras vidas. E nós, alcançando vida, iremos povoar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.